Então, gente, como o Jefferson já falou, hoje eu vou falar sobre o livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Só que antes de eu começar a falar sobre esse livro, eu queria falar um pouco do aprendizado que ele me proporcionou, talvez seja o maior aprendizado, que ele me permitiu entender e reconhecer qual é o meu lugar de fala, né? Que eu, de uma mulher branca, heterossexual, de classe pobre, e reconhecer a partir desse meu lugar de fala os privilégios que eu carrego, né, só pelo fato de eu ser uma mulher branca. E reconhecer também que a minha cor, ela é responsável por provocar racismo e preconceito contra a população não branca. E sobre a obra Lugar de Fala, ela foi escrita pela Djamila Ribeiro, né, como eu disse, e ela foi lançada em 2017. A Djamila Ribeiro, ela é uma brasileira, ela é formada em filosofia, mestre em filosofia política. Ela também começou uma faculdade de jornalismo, mas ela não chegou a terminar essa faculdade. E ela se engaja com essa questão da, de gênero e raça desde que ela tinha 18 anos, que foi quando ela conheceu a Casa de Cultura da Mulher Negra, que era uma ONG que tinha em Santos. E aí, depois disso, ela começou a se engajar com as palestras, com com toda essa questão, né, de gênero e raça. E hoje ela possui 3 livros lançados, que é Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e também Pequeno Manual Antirracista. Essa obra, Lugar de Fala, ela faz parte de uma coleção que a Djamila lançou e essa obra é o primeiro livro dessa coleção. É uma coleção que se chama Feminismos Plurais e ela tem como objetivo ser uma coleção de livros pequenos que sejam de baixo custo, né? Como vocês podem perceber, o livro ele é bem pequenininho, é um livro de bolso mesmo, e que fossem encontrados em qualquer lugar, assim que as pessoas realmente pudessem ter acesso a esses livros. E ele também tem o objetivo de popularizar esses assuntos de gênero e raça que foram tão silenciados pela sociedade ao longo desses todos esses anos, né? E tem, tem como autores principais mulheres negras, indígenas, tem até uma parcela de homens negros, só que ela priorizou que fossem mulheres negras indígenas que falassem sobre essas questões e ela tinha como objetivo, né, como eu disse, popularizar esses assuntos e serem livros de uma leitura fácil, de uma leitura que a autora conversasse com o leitor, né, por exemplo, falando sobre o lugar de fala, e que o leitor realmente entendesse o que ela estava querendo dizer. Apesar de ser uma leitura densa, é uma leitura que promove muitas reflexões pelo tema, assim, e com certeza tira muitas dúvidas também. E né, esse livro ele surgiu da necessidade da autora discutir, né, sobre o lugar que a população negra ocupa na sociedade, principalmente das mulheres negras. Ela fala muito dessa questão das mulheres negras e são pessoas que são diariamente silenciadas e diariamente colocadas como desumanas, porque elas não têm voz, né? Quando eu digo não têm voz, é no sentido de não serem ouvidas e de querer ter voz para poder existir mesmo na sociedade, que foi uma coisa que foi tão excluída, né, ao longo do tempo. E ela também fala que quem possui privilégio social possui privilégio epistêmico. E o que ela quer dizer com isso é que o discurso ele é muito legitimado no homem branco e heterossexual. Então, essa coleção, esse livro que ela lançou, né, tem o intuito de quebrar essa coisa. E ela diz também que a mulher, ela foi colocada, a mulher negra, né, ela foi colocada na hierarquia social, ela foi colocada no ponto mais baixo dessa hierarquia, porque é como se, por exemplo, no topo tivessem os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros e no final as mulheres negras. Então elas são diversos fatores, diversas interseccionalidades que atravessam, né, a mulher negra e que faz com que ela seja vítima de tanta violência e de tanta
de tanta opressão, né, por parte da sociedade. E o outro intuito também é esclarecer dúvidas sobre a questão do lugar de fala, porque a Djamila, ela diz no livro que as pessoas ela entendem errado o conceito de lugar de fala, porque muita gente, eu, por exemplo, tinha isso na minha cabeça antes de ler o livro, que, por exemplo, tem gente que fala, eu não tenho lugar de fala no racismo, mas não é bem assim, né? Porque se a gente não fala, a gente fala que a gente não tem lugar de fala no racismo, é como se a gente falasse, por exemplo, que só pessoas negras ou as que sofrem o racismo podem falar sobre ele. E isso faz com Exatamente. que a sociedade, né, entenda e deixe de lutar por essas causas. E, na verdade, todos nós somos responsáveis pelas essas lutas sociais e a gente deve sim militar contra essas formas de opressão, só que sempre reconhecendo o nosso lugar de fala, né? Porque todos os discursos e as atitudes vão partir desse lugar de fala. Por exemplo, eu que sou uma mulher branca, eu não vou conseguir fazer com que uma mulher negra se sinta representada por mim, mas eu posso, a partir desse lugar social que eu ocupo, do meu lugar de fala, Ok. e pensar criticamente, né, sobre essa posição da mulher negra, sobre essas violências que a mulher negra sofre e e questionar essas violências, lutar contra elas, e reconhecer também que muitas delas são provocadas em razão da minha cor, né? E, e também ela fala que as pessoas devem discutir isso para que esses assuntos, por exemplo, como o racismo, eles sejam reconhecidos pelas estruturas de poder, porque as estruturas de poder elas são compostas, na maioria, né, por pessoas brancas. E se não tem pessoas não negras lutando com esses assuntos, eles nunca vão chegar nessas estruturas de poder, né? Tudo certo por aí, Jefferson? Alguma Ok, pergunta? não, assim, o tema, igual eu disse no começo, ele é relevante e você tocou num ponto importante, cara, que a Jamila fala, que é a questão, tipo assim, de achar que o poder de fala, ele é um instrumento de representatividade, mas não, ele está falando de grupo, da coletividade, não de só eu, um exemplo, de ter passado, ter sofrido, mas como você também poder representar, porque o problema, às vezes, o debate em si, ele é legal, mas só que esse tema, ele precisa ter espaço aonde ele deve ser ouvido, na verdade, para todas as pessoas puderem participar, poderem falar, mas não só a gente ficar no burburinho aqui ou ali e não ter sentido algum. Ele precisa chegar onde ele tem que chegar, porque senão não tem sentido algum. O livro ele é bem interessante, ela traz muito essa questão. Exatamente. E para as pessoas entenderem um pouco melhor do que de como ela começa, como ela desenvolve o tema desse livro, eu vou fazer um breve resumo da obra, Ok. porque, por exemplo, quando eu peguei o livro para ler, eu pensei que logo no começo do livro ela fosse falar diretamente sobre o lugar de fala, né? Que ela fosse falar Não, diretamente sobre o tema. Na verdade, não é isso que acontece. verdade. Ela, ela pontua algumas questões, o livro tem 3 capítulos, e nos 2 primeiros ela pontua, né, questões que ela acha importante falar para que as pessoas depois realmente entendam essa questão do lugar de fala. E aí ela fala, no primeiro capítulo, ela conta a história da sociedade que desumanizou a população negra, principalmente a mulher negra, como eu já falei, e ela fala até mesmo que quando surgiu o feminismo, que se dizia universal, ele era um feminismo que não incluía as mulheres negras, que elas eram ainda silenciadas e que elas ainda não tinham voz. Por mais que tivessem obras lançadas por elas, escritas por elas, elas ainda não tinham voz, não eram reconhecidas, né? E aí no segundo capítulo, ela fala da versão que a sociedade tem da mulher, né? Ela fala que a sociedade hoje, hoje e sempre, né, enxergou a mulher como o oposto do homem. E quando a gente fala da mulher negra, é como se a gente estivesse falando, ela usa o conceito o outro do outro, porque a mulher negra ela não é nem homem e nem mulher branca. Então ela acaba sendo o outro do outro, e isso faz com que ela seja atravessada por mais interseccionalidades e ela fala no final desse capítulo da importância que é incluir a mulher negra na luta para que
essa luta ela seja, né, inclua mesmo a mulher negra e inclua essa questão da raça, da classe social e do gênero, para que ela seja uma luta mais eficaz, né? Não seja só no, igual você tinha dito antes. E no terceiro capítulo, ela vai falar finalmente sobre o conceito de lugar de fala, e ela começa, né, falando desse conceito, antes dela falar do conceito do lugar de fala, ela diz que é preciso que as mulheres brancas problematizem os seus lugares de fala e reconheçam o quanto que elas são privilegiadas. Porque sempre que o direito da mulher for reivindicado, a mulher negra também ela precisa estar incluída na pauta, né? Porque por muito tempo a mulher branca, o direito da mulher foi reivindicado, só que em muitas dessas reivindicações a mulher negra ela não era incluída, ela Sim. era ela era mesmo assim deixada de lado e enfim. E aí ela fala que depois no final, que ela explica, né, a questão do lugar de fala, ela fala até mesmo que o conceito de lugar de fala, ele não vem da experiência individual, porque se partisse da experiência individual, viraria uma confusão, né? Ela diz que o lugar de fala, ele vem de um conceito do que acontece no coletivo, no grupo em que você está inserido. E aí você fala a partir dessa sua posição no grupo e tal, e ela fala que a mulher branca, quando ela fala sobre o racismo, ela deve compreender a sua posição e reconhecer também que o protagonismo da luta, ele é da mulher negra, ele é de quem sofre o racismo, né? Então é como se, por exemplo, eu, mulher branca, eu estivesse muito mais na posição de escuta do que protagonizando essa luta, porque eu devo estar numa posição de escuta, numa posição de pensamento crítico, pensar, né, por que que existem poucas pessoas negras nas universidades, por que que existem poucas mulheres negras na ciência, o que que eu posso fazer para mudar isso, como que eu posso contribuir para a luta. É muito mais disso do que eu protagonizar a luta, porque eu não sei o que uma pessoa que sofre o racismo sente, eu não posso falar disso, porque eu nunca sofri o racismo, né? Então não é uma fala que eu posso ter, né? Sim. Então, é bem interessante que você trouxe, assim, essa questão da pessoa se sentir como uma mulher negra, tipo, tirando a pirâmide que você disse, a mulher negra, ela está na base da pirâmide e é o ponto mais vulnerável. Até um ponto da história do século XIX, quando diz que as mulheres brancas defendiam, lutavam pelo direito de trabalhar fora. A mulher negra já fazia isso, já era independente. Então, isso não estava na pauta. Isso já não estava na pauta. São coisas. E acontece hoje em dia. Acontece isso hoje em dia. Tipo, as pessoas, igual você disse, olhar para a coletividade. O que interessa para as mulheres. O que é interessante para as mulheres. Entendeu? Então, a partir desse princípio, o poder de fala tem esse intuito, esse sentido aí mesmo. Que você acabou de falar. Bem interessante. Até porque o que você falou sobre a luta de que as mulheres estavam querendo reivindicar por trabalhar fora, enquanto as mulheres negras já faziam Já isso, fazia isso. isso era muito pautado porque o feminismo na época ele era composto basicamente de mulheres brancas de classe média e que eram privilegiadas. Então elas não incluíam pessoas que fossem fora desse círculo de privilégios que elas tinham. Então elas não tinham percepções diferentes da realidade delas, né? Isso fez com que por muito tempo o feminismo negro ele fosse desconsiderado mesmo, né? Assim, é uma pergunta para você, Luísa. Tipo, o que, que você acha do papel da mulher hoje? Contando com o feminismo e tal, e essas ondas que tem aí. Apesar que ela toca também no ponto das redes sociais virtuais de popularizar esse movimento, mas só que perde um pouco o sentido, porque ele não tem muita base. O lado bom é que todo mundo está sabendo, mas só que ele não tem embasamento nenhum. Tipo, meio que se dissipa. Ele acontece e depois se dissipa. O que você acha? Qual é o papel da mulher hoje em dia? Você acha? Com tanto desse movimento, tipo assim, a comparação com o passado. O que, que você acha? Anderson, eu tive um problema com a conexão. Você poderia repetir sua pergunta? Acabou cortando no meio. A minha pergunta, o que eu fiz é tipo assim, sobre, ela cita no livro o movimento das redes sociais. Tipo, o ponto forte é que todo mundo está sabendo.
Mas só que o ponto negativo é que o movimento ele infla e depois dissipa, ele não tem embasamento nenhum. E a gente colocou que precisa, ele precisa chegar onde ele tem que chegar, mas ele não chega. O que, que você acha do papel da mulher hoje em dia, comparando com o passado? Com toda essa onda que acontece aí, de movimento de rede social, das mulheres se representando, mostrando que estão aí, o que, que você acha do papel da mulher hoje em dia? Primeiro, assim, eu penso que é preciso que a sociedade reconheça é, essa, toda essa, como que eu posso dizer, inferioridade que foi imposta na mulher, que ela foi colocada o posto do homem como a mulher a pessoa que ficava em casa, que cuidava do lar. E hoje a gente sabe que essas coisas estão mudando, infelizmente não ainda por completo, mas já evoluíram, né, um pouco. Então eu penso que essas lutas elas têm que ser mais reconhecidas mesmo. A gente não pode ficar só falando e tem que agir. Se não, por exemplo, se não tiverem, como eu disse antes, se não tiverem pessoas negras, mulheres negras nessa estrutura de poder, como que elas vão ser reconhecidas? Como que elas vão conseguir chegar nessa estrutura de poder se ninguém consegue reconhecer a importância delas lá, né? E reconhecer que é necessário. Como que uma mulher negra vai chegar numa estrutura de poder se essa estrutura é completa somente de homens brancos? É difícil, né? Não tem sentido. Eu vi uma entrevista dela também, falando sobre a nossa representação política. Se você tem, eu não estou defendendo lado algum, por favor, não me leve a mal. Mas se você tem uma direção política que não tem políticas públicas para esse tipo de violência, tem um feminicídio, temos lá atrás o racismo patriarcal, temos o corpo da Exato. mulher negra sendo só como objeto de desejo, quanto o homem quanto a mulher, o escravo, independente de tudo. Você tira isso tudo de fora. Exato. Ela não vê como isso poder mudar, a não ser partindo de dentro das faculdades ou do embasamento, igual eu estou falando. A junção da rede social ela é bem legal, mas só que ela não tem força bastante de chegar lá em cima onde tem que chegar. Eu vi uma entrevista dela falando sobre isso. Exatamente, é exatamente isso. É por isso que eu disse, né, que eu como mulher branca, eu tenho que questionar o por que que a maioria dos meus professores são brancos, por que que eu estudo no Instituto Federal que tem, apesar de ter cotas para pessoas negras, a maioria dos alunos são brancos, a maioria das pessoas que estão lá não são, né, realmente pessoas negras. E o meu papel é questionar isso, o que que eu posso fazer para mudar? Né? E apoiar mesmo cota, apoiar política pública que consiga inserir essa pessoa, né, nessa parte da sociedade. É interessante mesmo. A gente tem eu participo do coletivo negro que tem no IFES, não sei se você sabe que tem. E tem o coletivo também, eu Sim, acho que tem das meninas e tal, e tem do LGBT. Então, a questão dos grupos sociais, assim, ela cita que é bem legal, o interesse que gira entre eles. Às vezes não pode ser em comum, mas a gente está participando da mesma luta. E as pessoas às vezes não entendem isso. E às vezes você, por eu ser negro, ou por eu ser negro gay, ou LGBT, eu talvez assumir essa causa, eu quero lutar pelo meu interesse. Mas é justamente o contrário que ela está querendo dizer. É justamente o contrário que ela está querendo trazer. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de questão, esse tipo de comportamento, entendeu? O que ela traz para a gente sempre. exatamente. E é por isso que ela fala, né, que a gente tem que reconhecer que o lugar de fala, ele não o lugar de fala do racismo, por exemplo, ele não é só de quem sofre o racismo. Porque a gente está falando de lugar de fala, a gente está falando da representatividade. Se eu falo que esse não é meu lugar de fala e eu não discuto isso, como que vai acontecer, né, esses debates, essas questões? Preciso reconhecer que o racismo existe, que o racismo é um problema, eu preciso tentar ajudar, eu preciso fazer o meu papel como uma pessoa que está muito mais na posição de escuta, né? Sim, então uma pergunta mesmo para você. Você leu o Pode livro falar. e tal. Não, você leu o livro, gostou e tal. Mas o que, que o livro te trouxe, assim? O que, que ele trouxe para você de positivo ou despertou alguma outra vontade? Te fez enxergar coisas que você certamente não via antes? O que, que o livro te trouxe de benefício? E como mulher também, olhando como olhar de mulher.
Eu acho que o maior conhecimento que ele me trouxe foi realmente entender, né, essa questão do lugar de fala, entender essa questão da mulher negra, porque quando a gente não. Eu, por exemplo, antes de ler o livro, eu pensava coisas completamente diferentes e que eram erradas mesmo, né? Principalmente sobre essa questão do lugar de fala. E lendo a obra, eu fiquei com muito mais vontade de pesquisar sobre essas causas do feminismo negro, da luta contra o racismo, contra essas formas de opressão. E fiquei com vontade de ler a coleção inteira dela, de feminismos plurais, porque todas as obras são muito necessárias, né, para a gente entender e desmistificar ideias erradas que são impostas e que a gente tem, né, como verdade absoluta. E o lugar de fala foi essencial para eu conseguir entender essa questão mesmo dessa luta do lugar de fala, e que eu tenho sim que lutar contra essas formas de opressão, lutar contra essas formas de violência do homem negro, da mulher negra e dessas pessoas que sofrem com isso mesmo. Ok. Eu quero agradecer os servidores aí que estão participando. A Camila Scalzi, a Julimara, o Alexandre, a Vivian, a Raquel. Muito obrigado. Gente, se eu esqueci de alguma pessoa, porque está muito rápido, está um pouquinho dinâmico, a gente está falando de um assunto bem relevante. A questão do livro também, eu já conheci a autora, igual a gente tem esse grupo coletivo, e a gente fazia encontros, né, semanais. E como não está tendo aula, a gente tem muita referência tal histórica para entender o movimento, não só o feminismo, mas como a história do negro no Brasil, ela tem bastante relevância. E quanto aos temas que às vezes a gente vê, acho que todos os dias, que é uma coisa que acontece sempre, feminicídios, eles viraram uma coisa normal. E, tipo, entrar no debate, como você está falando, eu perguntei a questão do livro, mas a questão toda, eu acho que o movimento ele tem que ser coordenado. Ele precisa ser coordenado para chegar onde ele tem que chegar. Ela me fez abrir essa questão, não só do feminismo, né, mas de toda a questão negra, de que quando a gente precisa ou tem que fazer alguma coisa, precisa ser coordenado, porque as coisas no nosso país, ou até no mundo, elas nunca, eu nunca vi, talvez, tipo assim, um movimento coordenado chegar onde tem que chegar. Às vezes, quando chega, ele é apagado ou é dissipado por alguma outra razão. Então, acho que precisa muito das pessoas a gente ter a consciência. Não estou pedindo para ninguém defender qualquer lado. E a gente está falando sobre o livro, mas de ter a consciência de que temos, de que existe mesmo, é de verdade, e de que todas as coisas elas são reflexos hoje em dia, ou vão refletir daqui a algum tempo. A importância de saber o passado do que se passou e prestar atenção no que a gente vive hoje, que vai ser provavelmente o futuro daqui para frente. Então, às vezes, as pessoas não têm essa consciência de talvez, por um ato, às vezes, de achar ou de sexualizar tanto o corpo feminino, negro e tal, do masculino também, por achar que seja uma coisa simples, ou de achar que é uma bobeirinha e tal, mas não é. Então, a gente precisa ter essa consciência de saber que esse tipo de coisa, esse movimento, ele vem trazer benefícios para a gente e para toda a sociedade. Tá ruim? A conexão acho que está um pouquinho ruim. É, acho que é na minha, Luiz. É um pouquinho na minha. Eu vou ler a contribuição do Vini Tamanini, é bem interessante. A conexão está um pouquinho ruim, Luiz. Aqui. Eu vou ler a contribuição do Vini Tamarini. Gente, me desculpe que a conexão está um pouquinho ruim. Talvez vocês só estão me vendo. A Luísa ainda não. O Vini Tamarini cita assim: se o racismo é preconizado pelos brancos, e o antirracismo também, afinal, só se muda a estrutura quando se transforma os seus alicerces. Adorei a reflexão do livro. Só um pouquinho, teve um problema de conexão aqui. Daqui a pouco a luz está voltando. Está voltando. É um problema de conexão, está voltando. A questão do Vini Tamanini, ela aborda no livro também. O problema, ele não é individual. O problema, ele é estrutural. Então, se ele é estrutural, ele vem de anos. Luísa, desculpa, a conexão
Tá um pouquinho ruim. Agora Voltou, tá voltou, certo? voltou. Não, Eu não sei o que aconteceu. a conexão Pois tá. é, É, Jefferson, perdi toda a sua. não, tudo bem. É uma contribuição de um participante da live. Ah, É, sim, eu li. então, ele fez uma reflexão que ela disse também que o problema, a questão, ela não é individual, a questão é estrutural. Entendeu? Ela cita também, fala muito sobre isso. Ele disse algumas coisas sobre isso, enquanto a gente não enxergar também o problema dessa forma, de que a questão ela não é individual, só minha e sua. A questão é estrutural e já vem de outros tempos e que acaba afetando o nosso comportamento também. Tem um exemplo que eu gostaria muito de falar sobre essa questão do silenciamento da mulher negra, que foi o assassinato da Marielle Nossa, Franco. É, Ela era uma pessoa que se engajava muito nessas lutas e quando ela se tornou uma pessoa que era ouvida e percebida pela sociedade, né? Ela começou mais na sociedade, infelizmente ela foi silenciada. Não é possível, né? E isso é um exemplo muito grande de silenciamento dessa mulher negra mesmo. sim, o caso da Marielle, ele é bem, ele traz reflexões até hoje, porque não se sabe o que aconteceu. E o que se cobra de autoridades é o desvendamento desse caso, porque é um mistério. E ela assim, ela era, a Marielle morava com outra mulher, né? Ela defendia o feminismo, mas porém ela era do grupo do LGBT, entendeu? Mesmo assim, lutando por questões do coletivo, não por questões do grupo social Essa dela. questão, essa questão da interseccionalidade, né? Além dela ser uma mulher, ela era uma mulher negra e lésbica. Isso fez com que ela sofresse muito mais as opressões que a sociedade colocava nela, né? E infelizmente levou ao assassinato. Ô, Luiz, a Camila Helena tá falando que te ama demais, tá? Tá me escutando? Mariana Espanhol, então a galera curte muito você, eu tô vendo, hein? A galera gosta muito de você. Ninguém me conhece nessa live, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos lá. É, então, sobre outras questões, assim, a gente hoje, acho que, hoje eu digo, tempos atrás, o movimento nos Estados Unidos também, o que se vê passar lá de racismo. O problema todo parte, quando a gente fala, não só do feminismo, né, da mulher negra, mas de todo, abordar por um todo, ele começa pelo primeiro ponto, que é o racismo. Que a partir do racismo você tem várias outras, ele gera várias outras questões, né, que nos trazem esse tipo de reflexão. Como a gente poderia ficar aqui, eu acho que uma hora falando sobre isso, porque são vários Com pontos, certeza. ele, pelo menos para mim, ele traz muita me traz muita reflexão do que pensar ou do que fazer e de pensar na sociedade que eu vivo hoje, sabe? De pensar na sociedade que eu estou hoje convivendo, qual é a minha contribuição com esse tipo de questão. As pessoas precisavam se questionar também sobre isso, né? O que você acha? Exatamente, concordo plenamente. Teve até um caso que aconteceu esses dias que eu também acho legal gente, a gente falar, que foi do que aconteceu com a Profelília Schwartz, porque ela foi chamada pela Folha de São Paulo para fazer uma coluna sobre o álbum da Beyoncé. Só que na coluna que ela fez, ela falou que ela fez uma crítica ao trabalho da Beyoncé, dizendo que ela glamorizou a negritude. E, na verdade, não foi o que aconteceu. E quando a Lilia fez essa crítica ao trabalho da Beyoncé, ela acabou fugindo dessa percepção de lugar de fala, né? Porque ela, ela acabou não reconhecendo a fala dela e não entendendo que essa não seria uma que ela deveria fazer, né? Porque a intenção da Beyoncé com esse álbum era colocar as pessoas negras em lugares que elas nunca foram vistas, em uma sociedade que elas nunca foram
que na maioria dos casos não chegaram, né? Então não é glamorizar a negritude, é muito além disso. E depois ela até fez uma nota dizendo que ela não foi, que ela não fez certo, ela reconheceu, né? Depois das críticas, mas é por isso que a gente tem a importância de reconhecer o lugar de fala, é a importância de reconhecer do lugar social, de onde você está falando, o que você está falando, para quem você está falando, né? Eu acho que vai muito, muito além disso. Sim, foi um ponto bem legal. Quanto a essa questão da Beyoncé que você disse, a gente tem vários artistas aí negros que trazem esse tipo de mensagem, ou o movimento também, eu acho que ele é bem visual nos Estados Unidos, jogadores de basquete que saíram nas ruas para protestar, tipo, no meio de todo mundo, sem para tentar levantar uma voz sobre essa questão do racismo, que ela é estrutural no mundo todo. O negro em si, ele nunca foi visto como um ser, ou essa distinção de raça, é porque somos toda da mesma raça. Então a gente precisa lutar pelas mesmas condições. E o negro nunca foi visto dessa forma. Então essa questão ela é muito polêmica, porque cada um tem o seu ponto de vista, assim, mas olhando pelo o lado mais leve da coisa, é mais ou menos isso. O que a gente viu que acontece nos Estados Unidos lá. E às vezes até aqui no nosso país também, de pessoas que levantam a bandeira, que vão atrás mesmo quando acontece esse tipo de coisa. Só que o ruim é quando acontece esse tipo de coisa. Aí depois que acaba, todo mundo aí dissipa. No lugar de fala, não, ele quer trazer que a Né? gente continue tentando, na verdade, questionar esses pontos. Por que não tem, igual você disse? Por que eu não vejo um professor? Por que não tem um presidente? Por que eu não tenho um ator no papel principal? Então, ele é bem extenso, cara, é bem extenso mesmo. Sim. Essa questão da desumanização do negro, aqui no Brasil, ela vem desde a época da escravidão, né? Talvez um pouco antes. E até hoje tem pessoas que ainda veem isso, né? Que ainda pensam de maneira, e por isso que lê essas obras de autoras negras, da Djamila, são importantes, porque ela faz com que o leitor perca essa ideia, sabe? Entenda a importância de você falar sobre isso, de você entender, né, sobre essas, entender os seus privilégios, entender que se você é uma pessoa branca, você é privilegiado por ser branco, entender que você tem que lutar com essas causas e entender que o protagonismo da luta não é seu, né? É de quem sofre e de quem lida com o racismo. Sim, eu vou ler uma contribuição também da Camila Lima. Camila Lima é sua fã, tá, Leila? Quando o cenário é retratado com os papéis contrários, que as pessoas percebem os absurdos que ocorrem. Justamente, isso é verdade. Quando as pessoas às vezes não percebem esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos quando te fere que você vai perceber. E não deveria ser assim. A gente deveria, às vezes, também se colocar no lugar dos É, outros, dessas pessoas também, para saber que a luta é mesmo. Mas isso eu acho que é um paradigma que acho que vai ser quebrado aos poucos, por pessoas como você e como eu, como todo mundo está participando da live, está abrindo mais os olhos para essas questões, para a questão do feminismo, a questão do racismo estrutural, são várias outras questões que a gente retrata. Esse espaço também que é nos dado, ele serve para isso. Essa troca é bem interessante, de ouvir o outro, de saber o que as pessoas pensam. Ele é bem interessante mesmo. Eu adorei participar desse bate-papo com você e de falar sobre esse livro. Foi bem interessante mesmo, tá? Eu quero agradecer a participação de todos aí, que participaram da live. Agradecer você também, Luísa, pelos comentários, pelo que você trouxe, pela sua visão, tá ok?